No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a vinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Palavra do Senhor. E também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam estes, assim pregamos e assim haveis crido. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Aleluia. 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 Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Aleluia. 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 Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Estamos lendo aqui Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertence a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas ó Cristo. Amém. Podem se assentar. Pai, tua palavra foi exposta aqui, Deus, e eu te peço que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós, conforme tu quiseres. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, o tema que eu dou a esse sermão é claramente o tema das leituras desse dia, e a igreja nos propõe sempre algumas leituras para serem feitas todos os dias. E sempre tem uma leitura comum, ou do Velho ou do Novo Testamento, um salmo, sempre, e um evangelho para cada dia. E nos domingos nós temos 2 leituras, uma do Velho, uma do Novo Testamento, um salmo novamente e o evangelho novamente. Bom, isso é um método de leitura bíblica e de acompanhamento da palavra que se chama lecionário, que nasceu há muitos anos atrás, que se encontra no nosso livro de oração comum. E a cada dia Jesus vai falando com a gente. E é como se a gente fosse os discípulos, andando com Jesus para tudo quanto é lado. E a cada dia ele ensina uma coisa nova. Eu quero que você imagine aí Pedro, Tiago, João, depois de ter seguido a Jesus aqui, andando com ele como discípulos, para tudo quanto é lado, e Jesus ia falando e falando. Eles ouviam um ensinamento novo a cada dia. E eles viam Jesus fazendo coisas novas a cada dia, e eles ficavam embasbacados. Esse cara só pode ser o Messias, a única opção que nós temos é que ele seja o Messias. O tempo inteiro Jesus está provando para eles, mostrando para eles, a partir das Escrituras, a partir dos profetas, que ele estava cumprindo o que os profetas falavam a respeito de um tal que viria em nome do Senhor, restauraria o templo, restauraria as tribos de Israel, salvaria o povo, e quando ele viesse, os olhos dos cegos se abririam, os ouvidos dos surdos se desimpediriam. E aí de repente eles começam a ver Jesus fazendo milagres assim. E quando os evangelistas vão colocar, eles falam na linguagem profética. Olha, a língua daquele cara se desimpediu naquele dia. Efatá, abre-te.
Quando eles vão narrar a abertura de olhos aos cegos, que doideira! Eles colocam Jesus agindo como o próprio Deus, que criou o ser humano do barro. E ele pega ali barro, faz um lodo, uma coisa super higiênica, se tratando de Jesus, que é santo, imagino que sim, cospe ali naquele barro, como Deus lá no início da criação, criando o ser humano do pó da terra, e passa nos olhos daquele homem, como se estivesse completando o restinho do barro que estava faltando, e aí aquele homem passa a enxergar. Todos os dias Jesus nos ensina uma coisa nova, nessa caminhada que o lecionário da igreja nos propõe, né? Então, assim, isso é maravilhoso. Foi algo construído numa comunhão entre católicos e protestantes, muitos anos atrás, e que foi sendo usado e admitido pela igreja de modo que serviu para a nossa edificação. É claro que seguir o lecionário é seguir meditações diárias. Isso não tem nada a ver com a sua leitura contínua da Bíblia, tá? Você pode e deve ler a Bíblia toda. Então faça seu plano de leitura bíblica. Você é um cristão aí com mais de 10 anos de cristão, nunca leu a Bíblia toda, assim, você há de convir comigo que está faltando aí ler o seu livro, né? Tem a ver com você. Então, assim, se dedica a isso, meu irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que é pastor, cara, aí você vai perguntar lá na hora de um exame, você já leu a Bíblia toda? Então, talvez sim, que eu li tantos pedaços da Bíblia que eu acho que eu já li ela toda. Não, irmão, você leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, cara, tem algum problema aí. Então leia a palavra. O apóstolo Paulo, nessa leitura de hoje, ele vai dizer isso, né? Olha, eu estou vos anunciando aquilo que eu também recebi. Que Cristo, né, nasceu segundo as Escrituras, morreu segundo as Escrituras, foi crucificado e ressuscitou. Tudo segundo as Escrituras. A minha palavra, o meu chamado é para anunciar o tempo inteiro segundo as Escrituras. Então, assim, não tem como desamarrar uma coisa da outra. Se você ama Jesus, quer andar com Jesus, tem duas coisas que não tem como você fazer sem Ele. Sem elas. Bíblia e igreja. Ao longo da história, a igreja interpreta a palavra de Deus. E não tem como você viver e interpretar a Bíblia assim, ignorando todos os seus irmãos na fé ao redor do mundo e todos os seus irmãos na fé que vieram antes de você também. Por isso que a gente sempre coloca uma coisa aí: igreja e Bíblia. É claro que tudo isso vem junto com a igreja. Tudo isso vem junto com a igreja de Cristo. Alguns colocariam, a igreja, a Bíblia é a tradição. Mas a igreja está junto com a tradição, está junto com a Bíblia, está tudo junto. Essa tradição interpretativa, a forma como nós olhamos para os textos bíblicos e tudo mais, vem de uma riqueza, meu irmão, que começa lá com os apóstolos, vai passando para os pais apostólicos, para os doutores da igreja, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e muitos outros que nos ensinaram, que se debruçaram em cima dos textos bíblicos, lá nos originais, para poder entender o que eles estavam dizendo, confrontar a sociedade no seu tempo, e a cada ano, e a cada tempo, a cada período histórico, a igreja vem confrontando a sociedade a partir das Escrituras. Não dá para você simplesmente pegar tudo isso hoje e ignorar, falar, vou deixar de lado, e eu vou ler a Bíblia aqui com os meus olhos, do meu jeito, e eu não vou ler livro nenhum, eu não gosto de teologia, eu gosto só de Bíblia. Parece uma coisa piedosa, mas isso é enganoso. Isso é ignorar o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, tá? É assim que a Bíblia se refere à igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Não dá para você andar com Jesus sem andar com a igreja. Eu aconselhava um amigo recentemente que estava nessa crise. O que eu faço com a minha fé? Porque assim, eu sou ateu, assim, não é que eu sou ateu, eu acredito em Deus, assim, mas eu odeio a igreja só me faz mal, e dá um monte de coisa assim, Bíblia, eu não acredito em Bíblia como palavra de Deus, e mais um monte de coisa, mas assim, eu ainda tenho uma fé que eu não consigo assim, blasfemar contra Deus, fraga. E eu disse isso para ele, cara, a minha tentação é dizer para você, esquece Jesus de uma vez, então vai viver sua vida de ateu para lá. Mas não. Eu quero te mostrar que Jesus continua amando você. Você abandonou Ele, mas Ele não te abandonou.
E que você, quando estiver orando lá no seu quarto, você pode encontrar com Jesus. Mas uma coisa eu te digo, o Jesus que você vai encontrar lá, ele vai carregar consigo a igreja, porque ele não pode negar o seu corpo. Esse tanto de gente que você não gosta, esse tanto de tradição que você não gosta, esse tanto de gente chata, pois é, vai carregar tudo junto com ele. E vai tudo lá para dentro do seu quarto junto com Jesus, porque Jesus tem um corpo. Jesus não é uma ideia. Jesus não é um espírito. Jesus é encarnado. Encarnou no tempo, no espaço, na história, em pessoas como eu e você. Você está entendendo? Não dá para abandonar quem Jesus é. E outra coisa, ele vem junto com a Bíblia, porque ele vem junto com a palavra de Deus. É a palavra que nos revela a Jesus. Lógico, essa Bíblia vem da igreja ao longo da história. Alguns gostam de usar aí para falar do valor da tradição, né? Ah, porque a tradição que nos legou a Bíblia e tal. Tanto faz, entenda você como quiser. O Deus que se revelou na comunidade cristã nos legou uma palavra onde ele se revela ao longo de uma história. E ele nos revela o caráter dele, o propósito dele, a missio Dei, a missão de Deus, aquilo que ele quer nos dizer, aquilo que ele quer fazer conosco. Está entendendo? E parte desse chamado, parte daquilo que ele vem revelar, se chama vocação. Eu estava falando do título que eu dei para essa mensagem e dei essa volta toda, né? Mas, tenha paciência comigo. O título que eu quero dar para isso é vocação. O tema aqui é vocação. Todos os 3 textos que nós lemos hoje estão falando de vocação, vocês perceberam? Que é vocação, vocal, chamado, é Deus chamando 3 pessoas. Ou melhor, eu vou dizer que ele chamou 4. Talvez você possa intitular isso aí, ó. O André agora não tem desculpa ficar atrasando a entrega do sermão. Ó. 4 vocações, uma só atitude. 4 vocações, uma atitude. E eu quero começar aqui pela vocação de Isaías. Vocês perceberam? Deus revela a sua glória para Isaías. Ele vê os anjos de Deus. Tem aqui. Se puder preencher, eu vou gostar. Deus revela a sua glória para Isaías. E diante daquela imensidão da glória de Deus, Isaías vira e fala: cara, eu sou um homem pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora os meus olhos viram Deus, viram o Rei, viram o Senhor. Que loucura. Eu não posso fazer nada diante dele. Cara, uma coisa que Deus faz quando ele te chama é ele revelar a glória dele para você. E diante de tal vislumbre, você tem 2 atitudes a tomar: ou fugir, sair fora, ou atender esse chamado em obediência. Mas atender esse chamado não vem antes de um prostrar-se. Isaías se prostra. Fala: eu sou pecador, ai de mim. Não é assim? Ai de mim, porque eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e agora meus olhos viram essa coisa toda. Estou perdido. O que eu faço? E a Bíblia diz que vem um anjo com uma tenaz, que é um instrumento de ferro, né, que se usa para mexer com as brasas lá numa lareira, numa fogueira, e pega uma brasa do altar. Olha só, dava uma mensagem pentecostal aqui hoje. Pega a brasa daquele altar e toca na sua boca, profeta. Mas é isso que ele fez. O anjo foi lá, pegou aquela brasa viva, não sei se literal ou fisicamente, vai saber, ou se foi só uma coisa dentro da visão que ele estava tendo naquele momento. Eu sei que aquele negócio tocou os lábios dele, queimou os lábios dele. Pronto, você está purificado, varão. Agora vai. E aí ele escuta a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Cara, pensa comigo. Ele viu a glória de um Deus poderosão, santo, que ele fala assim, tinha uns querubim lá em volta falando: santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Poxa, esse Deus, de repente fala assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Cara, diante de uma glória gigantesca dessa, qualquer um abaixaria e dobraria os seus joelhos. E aí vem uma outra coisa que vem depois disso, que muitos de nós temos, que é uma falsa modéstia. Olha, Deus é poderoso demais. Sabe aquele cara que escondeu o talento? Ó Deus, Senhor, eu sabia que você é um homem que colhe aquilo que você não plantou. Você é um homem poderoso. Você é um homem cabuloso. E aí eu fiquei com medo de estragar seu dinheiro. O que eu fiz com ele foi esconder ele aqui debaixo da terra. E agora toma aqui o seu talento. E aí o Senhor fica irado com ele. Não é verdade? Bom, Isaías poderia ter feito a mesma coisa que muitas vezes eu e você fazemos. Não, o chamado de Deus é muito grande. Deus é muito grande. O reino de Deus é muito grande. E assim, Deus é muito santo para eu poder trabalhar para Ele, entende? Não dá. Deus, envia alguém e eu não vou dar conta. E toda vez que alguém fala isso com Deus na Bíblia, acaba tomando uma cajadada de Yahvé. Eu lembro do Zac, tio Zec, tio de Jesus, né? Ele, não vai dar, sabe o que acontece? Você está falando que eu vou ter um filho, eu sou velho, você entendeu? Minha esposa é velha. Pô, eu sou um anjo, você acha que eu não sei disso? Aí o anjo fica irritado com ele, fala, ó, você está falando demais, você vai ficar sem falar até esse menino nascer. Calou a boca dele. Mas Isaías faz uma coisa diferente. Talvez Isaías fez igual Maria. Porque quando Jesus é anunciado para Maria, ela não fica assim, não vai dar não, porque eu sou virgem. Não, ela falou, como isso vai acontecer? Porque assim, eu sou virgem, você sabe, né? Falou, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra, e você vai conceber um menino, e você vai colocar o nome dele de Yeshua. Yahvé é salvação. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí, sabe o que ela fala? Fiat, em latim, né? Fiat, cumpra-se, realize-se a tua palavra. Realize tudo conforme a sua palavra. Que se cumpra conforme a tua palavra. A atitude de Maria foi a atitude de Isaías. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Talvez Isaías não sabia nem o que era, mas ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Poxa, você se deu o trabalho de purificar minha boca, os meus lábios, me preparar para isso. Eu sei que o trabalho é grande, eu sei que esse Deus é santo e que eu continuo sendo um pecador. Mas se eu recusar aí, eu estou desobedecendo. E diante de um Deus tão grande, eu não posso me recusar a obedecer. Foi mais ou menos o que o apóstolo Paulo fez. Na leitura de hoje, o apóstolo Paulo narra que ele foi chamado por Deus. Olha, gente, eu anuncio para vocês aquilo que eu também recebi. O Evangelho, segundo as Escrituras, Jesus nasceu, Deus encarnado. Ele morreu e ele ressuscitou segundo as Escrituras. E apareceu a vários irmãos. Apareceu a Cefas, Pedro. Apareceu a mais de 500 irmãos. E aí vem a parte da humilhação. Apareceu também a mim, como um abortivo. Ele fala desse jeito, né? Alguém nascido fora do tempo. De modo que eu sou o menor de todos esses apóstolos. Mas veja, Deus me chamou também como um aborto, como alguém que foi depois, como alguém que foi fora do tempo. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas Ele me mandou fazer um negócio. Se eu recusar, eu estou sendo muito petulante com Deus. Cara, a gente tem que aprender a conciliar essas duas coisas na nossa vida cristã: humildade e obediência. Tem gente que acha que é obediente, mas não é humilde. E, na verdade, está sendo obediente coisa nenhuma, porque a primeira coisa que a fé gera em nós, quando nós contemplamos a grandeza de Deus, é humildade, é uma prostração diante dele. E depois, obediência.
Não dá para ficar naquela falsa modéstia. Não dá para ficar naquela falsa humildade. Oh Deus, eu não sou grande assim, não me manda, por favor. Eu não sou digno de tal trabalho, Senhor. Não, não dá. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu fui e eu anunciei para vocês. De modo que, eu planto, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Veja, cumprir a missão não tem nada a ver com o tamanho da sua glória. Tem a ver com o tamanho da glória de Deus, daquele que chamou. Paulo usa essa linguagem em outros momentos, né? Olha, eu sou só um soldado enviado por Jesus. Eu estou fazendo o que ele mandou. E a glória é daquele que me chamou. A glória é daquele que fez o chamamento. Não adianta eu fazer nada achando que eu sou o cara. Deus fez curas através de mim. Deus batizou pessoas através de mim. Deus batizou pessoas no Espírito Santo através de mim. Ou seja, Paulo fez crismas também, né? Paulo fez confirmações na fé para alguns irmãos que tinham crido somente no batismo de João. Aí ele vai lá e batiza essas pessoas nas águas, depois impõe as mãos sobre eles e batiza, e eles são batizados no Espírito Santo. Paulo chega a dizer em algum momento assim, gente, eu conheço um homem. Vocês gostam de gente que se gloria em coisas que aconteceram com eles? Olha, eu conheço um cara, ele está falando dele mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Ele viu coisas que aos homens não é nem possível expressar, não é nem lícito eu falar daquilo que esse cara viu lá. Contudo, entretanto, todavia, eu me orgulho das minhas fraquezas. Eu me orgulho da minha pequenez, eu me orgulho da minha insuficiência, porque é em cima dela que Cristo revela a sua glória. É em cima da minha insuficiência que Ele revela a suficiência dEle. E é exatamente porque eu sou pequeno que a glória dEle é revelada. Porque a partir do momento que eu me achar grande demais, porque eu fui em obediência... Gente, eu já vi tanto apóstolo por aí falar coisas desse tipo. Certa vez eu ouvi um apóstolo dizer, olha... Quando eu chegar no céu, Deus não vai poder cobrar nada de mim, porque eu fiz tudo que Ele mandou. Que cara petulante. Na época eu ficava assim, nossa, esse é um homem de Deus, viu? Porque assim, eu não tenho coragem de falar isso não, né? Talvez faltava ele essa humildade de dizer, não sei. Eu já vi gente falando, dá o seu dízimo, quando você der o seu dízimo, você vai obrigar Deus a te abençoar. Porque você foi obediente. Rapaz, Deus nem pediu dízimo. Então, assim, está muito enganado. Claro, dízimo é o nosso método de arrecadação, de contribuição, de praticar generosidade. Mas isso não é uma lei. Mas os caras estão acreditando, você fez essa lei, agora você obriga Deus a te dar. Não, meu irmão, obriga não, viu? Muita coisa vai acontecer ainda com você. Talvez seu carro possa ser roubado aí na porta da igreja. Tipo foi o meu, e eu falando, Deus, eu sou dizimista, e ele, daí? Importa você saber o quanto é importante que você sofra por causa do Evangelho. Foi isso que Deus fez com Paulo. Paulo, você vai me obedecer? Vou. E Paulo vai. E cumprindo a missão, o navio, ele está indo para um lugar, cara, ele está indo pregar o Evangelho, preso, lógico. Mas ele está aproveitando essa situação para pregar o Evangelho. E aí o navio naufraga. Eles vão andando assim para tudo quanto é lado. Normalmente o soldado romano fica assim, velho, vamos matar esses caras antes que eles fogem. Não mata não, nós estamos todo mundo aqui. Aí vai, ele nada até a beirada, o pessoal mantém eles vivos. E aí, de repente, ele vai procurar madeira para se aquecer, palha, para poder botar fogo. Na hora que ele levanta a primeira, vem uma cobra e pica a mão dele, cara. Eu imagino Paulo olhando para o céu assim, falou, Deus, você está de sacanagem. Porque assim, eu estou cumprindo tudo que o Senhor mandou. E me prometeram que se eu fizesse tudo que o Senhor mandasse, tudo ia dar certo para mim. Sabe onde que está escrito isso lá na Bíblia? Heresias, capítulo 1. Não, meu irmão, não existe isso na Bíblia. Mentiram para mim, você lembra dessa? Mentiram para você, meu irmão, não estava isso lá.
vai destravar tudo na sua frente. Não vai não. Vai dar muito ruim ainda. Tem muita coisa para acontecer. Porque quando a sua fé é provada, isso produz perseverança, né, Vitor? Nós estávamos conversando sobre isso hoje. E sim, necessariamente vai envolver sofrimento, privação, vai envolver renúncias, porque é no meio disso tudo que você cresce e isso produz perseverança em você. Isso faz parte do que é ser discípulo de Jesus. Bom, esse é o apóstolo Paulo que aceitou o chamado. E ele foi. Obediência humilde. Lembra dessa coisa? 2 vocações até agora. A mesma atitude. Humildade, reconhecendo quem ele é diante do Deus que o chamou. E obediência, obedecendo ao chamado, à vocação de Deus. E aí nós vamos para o terceiro. Apóstolo Pedro. Jesus, depois de uma noite inteira de pescaria, o cara pescou nada. Só pescou alga, porque ele diz que a Bíblia diz que ele estava lá lavando as redes, né? Porque estava tudo sujo. E ele vai lavando, e de repente Jesus chega lá. Pedro já tinha ouvido o evangelho através do irmão dele chamado André, que era discípulo de João Batista. Ele fala: Pedro, a gente achou o Messias, cara, você tem que conhecer ele. E aí ele chama Pedro. Pedro, assim, pô, legal, né? O cara tá aí hoje, vamos parar para ouvir, né? Tô morrendo de sono. Pesquei a noite toda, não deu nada. Tô nervoso pra caramba. Mas vamos lá, né? E aí parece que ele vai ouvindo Jesus e o coração dele vai quebrantando. Sabe por quê? Olha que doido, né? Além dele, Deus não ter abençoado aquela pesca daquela noite, Deus ainda pede ele para usar o barco dele, né? Falou: seu barco não serviu para pescar, vamos ver se ele serve pelo menos de púlpito para mim. Aí ele pega lá o barco dele e usa como púlpito. E faz um negócio da acústica ali, né? Porque o vento está soprando para dentro da terra. Então as palavras deles vão, né? Jesus é inteligente pra caramba, mano. Ele senta lá no barco e vai falando, o vento vai levando as suas palavras para a galera. E todo mundo vai ouvindo. No final ele vira para Pedro, depois de pregar o evangelho para o povo, e fala assim: Pedro, Cefas, né? Ele ainda não era Pedro, ele era Simão. Simão, faz o seguinte, velho. Leva esse barco aqui para águas profundas. Quando você estiver lá na frente, porque aquilo é um lago, né? Apesar que chama de mar, mas é um lago gigantesco. E rola até tempestade lá, até hoje. Mas ó, vai lá para águas profundas e joga a rede de novo. E aí Pedro, enfim, ele não hesita em dizer: olha, você sabe que eu pesquei a noite toda, né? Mas assim, porque tu estás falando. E é engraçado porque ele usa uma palavra que não é Kyrie, não é Senhor, mas é tipo mestre. As nossas traduções só traduzem assim como mestre. Mas é tipo assim, em grego é uma pessoa importante, ó, você é realmente uma pessoa elevada. É tipo um sensei nas lutas aí, né? O pessoal do karatê, do judô, esses trem aí, sabe que tem o sensei, que é alguém elevado, né? O professor, mestre lá na capoeira, né? Enfim, mestre, já que você está dizendo, sob as suas palavras eu vou lançar as redes. É tipo isso que ele fala. Já que você falou, eu vou. Foi tipo aquele dia que ele andou em cima da água. Se você me chamar, eu vou. E aí as palavras de Jesus parecem que formam uma ponte em cima da água para Pedro andar. Em cima da palavra de Jesus. Mas nesse dia ele vai. E vai para águas profundas. E ele lança as redes em obediência a Jesus. E as redes brotam peixe. É engraçado que o texto, enfim, é de Lucas. Lucas falou que ia fazer uma pesquisa acurada das coisas que aconteceram naquele tempo, para que ele pudesse narrar, certo? Provavelmente isso ele aprendeu com o próprio Pedro. Falou: Pedro, como é que foi aquele negócio lá da pesca? E aí Pedro vai contando para ele. E a linguagem grega que ele usa para dizer assim, com os peixes como que brotavam da rede, é como se estivesse gerando peixe na rede enquanto ele estava puxando. Quanto mais puxava, mais peixe tinha. A palavra de Jesus foi cabulosa, tão poderosa, que começa a brotar peixe na rede. E tinha tanto que eles tiveram que chamar os sócios, os amigos, falaram: gente, me ajuda aqui, que senão esse barco vai afundar de tanto peixe. Os peixes vão pescar a gente. E eles ajudam, que chega lá na praia, Pedro levanta assim, embasbacado, e se dobra diante de Jesus. Olha só como é que é interessante, né?
3 chamados até agora e a mesma atitude. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu falo besteira pra caramba. Eu sou tipo aquele pedreiro lá do século 21, Jesus. Passa lá na obra, você ouve cada coisa. Já ouviu? Já trabalhou com pedreiro? Eu trabalhei de serventão de pedreiro. Rapaz, quanta besteira que se escuta ali o dia inteiro. Os caras não param não, mano. E é só piada de cunho sexual, aquelas besteiras tudo. Imagina, Jesus pega o pescador, tipo o pedreirão daquele tempo, e chama ele, olha, vem, eu vou fazer você ser pedreiro de pessoas. Você vai construir templos agora para Deus. Olha, eu vou fazer de você pescador, mas você vai pescar pessoas. Para você, ele abaixa esse dobra, afasta-te de mim, por favor, eu sou um pecador, você não sabe quem sou eu. Essa é a primeira atitude, novamente eu repito, é a primeira atitude de quem contempla a glória de Deus. Pedro não viu anjos, Pedro não viu arcanjos, ele não contemplou aquela glória tenaz, o anjo que pega a brasa de fogo, ele contemplou a ação do Deus humano, do Deus encarnado, feito homem em Jesus. Jesus agiu na vida de Pedro, Jesus usou os recursos de Pedro para anunciar o evangelho, isso diz muito para nós. Muitas vezes Jesus vai usar os seus recursos para que o evangelho seja anunciado. Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Jesus pretende trabalhar com ela. Eu não estou falando aqui de você que é professor, começar a pregar lá na sala para os seus alunos, não estou falando disso não. Estou falando de você cumprir a sua missão como um bom professor, como uma boa professora, ensinando bem, conhecimentos comuns que precisam ser partilhados por todo mundo. E nisso você cumpre uma missão maravilhosa. Mas Jesus vai usar a sua oratória também para anunciar o evangelho. Cada um de um jeito. Jesus tem usado quantas vezes o taxinha para pregar para as pessoas, lá no chamado dele, na vocação dele, como professor de capoeira. Quantas vezes Deus não vai usar você na sua profissão? Às vezes você fica assim, mas eu trabalho sozinho, como é que é isso? Primeiro, você glorifica a Deus com o seu trabalho, porque isso são os dedos de Deus cuidando da terra. Segundo, muitas vezes Deus usa os seus recursos para anunciar o evangelho. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você oferta na sua igreja, você que não é daqui, você que é da estação, você que oferta aqui, Deus está usando os seus recursos para que o evangelho seja anunciado domingo após domingo, dia após dia, lá nos grupos. Os trabalhos que essa igreja faz ali no YouTube, no Instagram e tudo mais, Deus está usando os seus recursos para que o evangelho seja anunciado. O lance é que você precisa, assim como Pedro, permitir que Cristo use seus recursos para anunciar o evangelho. Você tem permitido? Deus quer usar isso. Que Ele use seus recursos para poder abençoar a igreja. Ontem nós fizemos no sínodo da Rede Episcopal Brasileira algumas indicações de pessoas para poder cuidar dessa rede de pastores. Alguns Deus usando os dons da sua vocação como psicólogos, outros como advogados, outros como músicos, outros como bons administradores. E assim pessoas foram se juntando e formando equipes ali para poder trabalhar, fazendo uma diocese, uma igreja, para anunciar o evangelho, a princípio aqui no sudeste do Brasil, mas o negócio já subiu lá para o Amazonas, lá para o sul do Brasil. Glória a Deus, está só crescendo. Mas é Deus usando os dons de cada um, usando os recursos de cada um, para que o evangelho continue acontecendo, para que a igreja continue existindo. Amém? Deus usa o seu recurso. Afasta-te de mim, eu sou um pecador. Ele disse, não tenha medo, Pedro. Não tenha medo. Talvez o mesmo que Deus tenha dito a Isaías, não tenha medo não. Talvez o mesmo que ele disse a Paulo, não tenha medo não. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Olha, alguns vão ser chamados para um chamado integral, como foi Pedro. Pedro não foi mais pescador, ele começou a seguir Jesus e ele viveu por conta da igreja pro resto da sua vida. O apóstolo Paulo foi um pouco diferente, ele viveu por conta da igreja, mas ele tinha um trabalho que sustentava o ministério dele.
como fabricador de tendas, né? Trabalhava às vezes junto com Priscila e Áquila, enfim, para sustentar o ministério, usando os seus recursos para a obra de Deus. Olha que legal. Talvez você não seja um ministro integral da casa de Deus, um pastor integral, como eu não sou professor também, um pedagogo. Deus usa os seus recursos para que a palavra dele seja anunciada nesse mundo. Amém? Mas por que, Jaime, você está falando de 4 chamados? Nós vimos até agora 3, né? Isaías, Pedro e o apóstolo Paulo. Mas o 4º chamado é o seu. 4 chamados, uma só atitude. Se a sua atitude não for a mesma que esses 3 homens de Deus tiveram, humildade e obediência, não faz sentido seguir Jesus. Não faz sentido andar com Jesus. Jesus está chamando a mim e a você para que o evangelho dele seja anunciado. Jesus está chamando a mim e a você para viver para a glória dele. No fim de tudo, não é a quantidade de pessoas que você ganhou para Jesus. Essa expressão nasce depois no século XX. Teve toda uma história da igreja para ficar esse papo aí, quantos você ganhou para Jesus, não sei o quê. Cara, tem gente com tudo quanto é missão dentro da igreja. Às vezes a sua missão é só arrumar a igreja, para as pessoas chegarem, serem bem recebidas e ouvirem o evangelho e serem alcançadas por Cristo. Talvez a sua missão é só tocar e ministrar. Todos nós estamos praticando juntos como igreja a grande comissão, o grande chamamento de Jesus. Talvez recebendo pessoas na porta, no ministério de hospitalidade, talvez fazendo um bom café. Você está praticando a grande comissão. Mas tudo começa com humildade. Entenda o tamanho da glória daquele que te chamou. Entenda o tamanho da glória desse que te chamou. Ele é Jesus. Ele é aquele por meio de quem o mundo foi criado. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele que nós exaltamos e glorificamos todos os dias. Ele é aquele de quem o credo apostólico fala. Ele é poderoso demais. E ele se importou com você. Como diz o salmo de hoje, né? Apesar dessa glória grandiosa, ele se importa com esse vermezinho de Jacó aí que é você. Ele é glorioso e ele se abaixa para ver o que acontece com os homens. Ele é glorioso e ele olha para você. Responda isso hoje com humildade diante dele. Mas não somente com humildade. Que a partir de hoje você pare com aquela falsa modéstia. Que a partir de hoje você pare com aquelas desculpinhas de eu não sou digno, eu sou muito pecador para isso. Olha, se ele te chamou, ele vai dar um jeito em você. Porque quem é que ele assumiu? É essa pessoa aí, avacalhada, que é você. É mais aqui, né? Estação só gente com problema de cabeça. Estação CAPS. É essa galera que ele chamou e ele vai assumir cada um de vocês. Sabe como que você responde isso? Com obediência. Obediência. Obedeça o chamado de Jesus com humildade. E faça aquilo que você foi chamado para fazer. Isso te liberta da tentação. Por exemplo, me liberta da tentação de, como pastor, eu ter que ficar mostrando para vocês que eu sou santo demais. Ou que certas tentações que afligem você no seu dia a dia, não me afligem, porque assim, eu sou um pastor dedicado. Não, velho, eu falo das minhas fraquezas aqui. Eu falo dos meus remédios. Eu falo do psiquiatra. Falo da falta de terapia, até hoje. Falo dos... Enfim, das experiências de cortar remédio do nada. Falo dessas coisas tudo. Das fraquezas, como pai, como professor, como pastor, que são muitas também. E você se livra dessa tentação de tentar ser bonzão demais para os outros. Porque, olha, quem me chamou é grande demais. Eu sou pequeno. Tudo que eu quero é obedecê-lo.
E se eu estou pregando aqui para você, meu irmão, é só porque eu estou obedecendo Jesus, porque eu não sou digno de pregar aqui para você. Eu sou um pecador miserável, salvo pela graça de Jesus. E só por causa disso. Porque se Ele não tivesse me salvado, eu não tinha nenhuma condição de estar aqui. Você talvez se sinta bem pequeno hoje, bem indigno hoje, mas é isso que Ele está te dizendo. Por isso que eu digo que são 4 chamados. Esse último é o seu. É o chamado da atualidade litúrgica. É assim que a gente chama na tradição cristã. É a atualidade do texto que foi lido nesse dia. No plano da atualidade litúrgica. No plano do Velho Testamento ele chama Isaías. No do Novo Testamento ele chama o apóstolo Pedro e chama o apóstolo Paulo. Mas no plano da atualidade desse texto ele está chamando você. Ele está chamando eu. Vem, eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou fazer de você uma pescadora de pessoas. Como? Preocupa não. Eu vou usar a sua vocação para isso. Talvez te falte só a atitude de Isaías. Deus, eu quero alguma coisa assim, eu tenho dom para fazer aqui na igreja. Pô, irmão, às vezes eu estou precisando só de gente para limpar o chão. Faz igual a Isaías. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei o que é. Não sei se vai ser dentro do meu dom, das minhas habilidades, mas eu vou fazer o que o Senhor chamou para fazer. É para fazer café, Jesus? Estou indo. É para pregar, Jesus? Estou indo. E se é para pregar e para ministrar louvor, Deus vai mexer com você mais ainda. Porque Ele quer libertar você daquela tendência a aparecer, a ficar famosinho, a ficar bom pra caramba, mostrar para os outros que você é bom. Deus, como Deus trabalhou isso comigo. Porque assim, é para pregar. É para você ficar mostrando seus conhecimentos. É para tocar, não é para você ficar mostrando que você é melhor que os outros, não. E Jesus vai trabalhando e vai quebrando e vai detonando a gente. No dia que eu estava achando mais perfeito, e de repente uma corda estoura. Eu falei, não, e agora? Vai tocar com a corda estourada. Pô, mas não vai ficar o melhor de todos também mais, né? Eu falei, era para isso que você estava tocando, filhote? Não é assim não. Tem coisa para fazer aí. Deixa Deus quebrar você. Se você não experimentou essa coisa da humildade, da humilhação, Ele vai fazer isso com você. Mas agora Ele está te chamando para uma coisa, obedeça. Obedeça o chamado de Jesus. Ele está te chamando para Ele. No final lá da exposição que o apóstolo faz, no livro de Efésios, a finalidade de todo o chamamento de Jesus é com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Ser para o louvor da sua glória. Porque somos feitura dele, em grego, poema. Nós somos um poema dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ele preparou essas coisas para você. Não é você fazendo para ser salvo, não. Ele te salvou para essas boas obras, a fim de que você seja para o louvor da sua glória. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Eu não sei em que área que é, mas eu sei o que é. Qual a finalidade? Com o fim de que você seja, de que você exista para o louvor da glória de Deus. Seja um elogio constante, seja um elogio ambulante ao Senhor. Amém? Nos coloquemos de pé, vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus. Nos coloca de joelhos diante de Ti, Pai. Diante dessa palavra que nos foi anunciada hoje, primeiro a mim, depois a cada um desses irmãos. Nos coloca de joelhos diante de Ti e nos faz obedientes à Tua palavra, para que possamos Te servir, Pai, com alegria, no poder do Teu Espírito. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos liberta da escravidão de nossos pecados e nos concede a liberdade daquela vida abundante que nos fizeste conhecer em Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todos sempre. Amém.